Cláudia Fortuna esclarece dúvidas a respeito de constelação familiar. Hoje aqui no Sinta-se Bem, a pauta é polêmica e muitas vezes tabu. As pessoas têm a tendência a não falar sobre esse assunto. A pauta de hoje é o suicídio entre adolescentes, mas na visão da constelação familiar, né, Claudinha? Seja bem-vinda. Hoje aqui eu Sinta-se Bem, como eu falei ali, um tema que muitas vezes é tabu. As pessoas deixam de falar, mas é importante abordar esse assunto, principalmente nesse período de festas de final de ano, né? Sim, eu acho que é um assunto fundamental. Por quê? Porque Natal é uma época das famílias se reunirem. E nada mais triste do que uma família se reunir faltando pessoas. Existem as mortes que são inevitáveis, e a gente aceita essas mortes com muito mais facilidade. Mas existem mortes que a gente fica pensando: como que eu não vi os alertas? Como que eu não fiz nada a respeito? E quando um pai perde um filho para o suicídio, isto é um peso muito grande para todo o sistema familiar. Então imaginem que uma festa de final de ano sem um membro dessa família que poderia ter sido evitado. Então, vamos falar sobre um assunto polêmico, vamos falar do elefante cor-de-rosa no meio da sala e que ninguém quer falar do coitadinho do elefante. Mas todo mundo quer saber que alertas são esses, né, Claudinha? É importantíssimo que a gente entenda o que é que está por trás disso. E eu estou sempre estudando, graças a Deus, estou sempre me atualizando no que é possível. E a gente vê nas constelações alguns padrões. Não existe lei, sempre vai ser isso. Não existe isso. Mas existe indicadores de que se algo se repete, o próximo caso provavelmente também vai ser daquele jeito. Então, por que a gente consegue fazer alertas ou falar um pouco sobre algumas dinâmicas que atuam dentro das constelações? Exatamente porque a gente analisa vários e vários casos semelhantes. Não existem casos iguais. Toda constelação ela é única, isso é muito importante, eu gosto de destacar isso. Não tem duas constelações iguais, mas existem dinâmicas ocultas muito semelhantes. E por isso que é possível da gente falar sobre esse assunto, como eu vou falar agora. O que acontece com o suicídio dos adolescentes? Recentemente, eu estive num curso com o Sami. O Sami é o juiz constelador que introduziu no nosso sistema aqui, e o Sami é um amigo nosso e é um cara muito bacana, e ele estava contando de uma experiência que ele teve como juiz em ter constelado questões de suicídio entre os adolescentes. E o que o Sami fez? Colocou os adolescentes, colocou os pais, e acontecia uma coisa muito interessante. Os adolescentes, de modo geral, olhavam para o chão. Os pais se mantinham mais afastados, mas os adolescentes olhavam para o chão. Quando ele viu que os adolescentes ficavam olhando para o chão, ele desconfiou que eles olhavam para algum morto. E colocou outros representantes para que eles olhassem ali naquele momento. Ok. Quando aconteceu isso, uma emoção geral surgiu. Muito bem. Então, aqueles mortos, a maioria dos mortos que os adolescentes olhavam eram irmãos que tinham sido abortados. Secretamente, não secretamente pelos pais, não é essa a questão, porque às vezes o adolescente não sabe disso. Porque é tabu, é um assunto difícil sim, é de fórum íntimo dos pais, então nem sempre
o filho sabe que os pais tiveram um aborto. Quando foi colocado essas crianças, o sistema ganhou uma outra força. E aquela grande tendência que eles tinham, a vontade que eles tinham de tirar a vida, começou a estabilizar e desaparecer. O que o Sami observou? Que tinha uma relação, claro, ele como alguém do direito, para ele isso é uma preocupação, com as leis também sobre o aborto. E aí ele colocou, porque o aborto é hoje considerado um crime. É um crime. Mas, por ser um crime, ele é um tabu, ele é secreto, e quem pratica o aborto se coloca em risco. Porque, afinal, não pode sair dizendo e não pode ir num médico legalmente e tudo mais. O Sami não propõe, dentro da concepção dele, de que seja legalizado, não é isso, mas que tenha um dispositivo de auxílio para essas mães que se encontram grávidas e desesperadas. Quantas vezes uma menina engravida no final de ano, num carnaval, né? No final de ano também, primeiro do ano é muito comum isso acontecer, sai, faz festa, faz exageros, os meninos também bem doidos, todo mundo querendo curtir a vida, começar um ano, e de repente ela se vê grávida. Nem sabe quem era o rapaz, como que ela vai assumir, como é que a família vai reagir, que condições ela tem de dar seguimento a isso. E aí faz o aborto. Numa atitude de desespero, algo que tem consequência para o resto da vida. E muita gente argumenta, que eu achei bem bacana, o Sami até ressaltou isso, muita gente argumenta assim, meu corpo, minhas regras. Exatamente. A mulher diz, no meu corpo eu decido o que eu quero. Epa lá. Sim, quando você é sozinha. Quando você carrega uma vida, será que é só o seu corpo? Será que essas regras não mudam? E às vezes nem quando é sozinho, né, Claudinha? Porque se a gente for pensar, nem o nosso corpo, né, pensando assim no sentido espiritual da coisa, é nosso, né? Porque a gente morre e não leva ele fica aqui. É verdade. Não, e as consequências que tem para uma família, mesmo que não se saiba. Então, uma jovem adolescente fez um aborto. Anos mais tarde se estabilizou, criou uma família, os filhos não sabem, o marido não sabe, mas está lá aquilo. Não saber não significa não atuar. Pode não se ter consciência, mas aquilo ainda assim atua. Então é muito importante esse alerta. Os abortos praticados podem um dia vir a levar os filhos a tentarem praticar o suicídio. Então é muito grave que nós não olhemos para questões tão sérias quanto a necessidade de apoiar essas meninas. E mesmo um aborto espontâneo, Claudinha, é que tu falaste como exemplo ali a questão da mãe, da menina que não deseja, muitas vezes, não aquela criança, enfim. E aquela mulher que tem um aborto espontâneo? São condições um pouco diferentes para o tipo de consequência que ele traz. Toda vez que existe uma concepção, aquela pessoa já é membro da família, quer venha nascer ou não, ou até mesmo nasça morta, não importa. Nós temos a tendência a varrer da nossa mente quem não nasceu. Nós não ficamos cultuando, dando nome ou falando a respeito dos filhos que não nasceram. Nós damos ênfase para quem nasceu vivo, para quem chegou até o término de uma gravidez. Mas toda concepção ocupa um lugar no sistema. Por que eu digo isso? Porque se uma mulher teve um filho lá na adolescência, este é o filho mais velho. Mas aí ela tem a família. O filho pensa que é o mais velho, porque ele não sabe do outro. Mas aí tudo é sofrido para ele. Tudo é difícil para esse filho.
porque ele está carregando o peso de alguém que não ficou no sistema. Então, qual é o nosso alerta hoje? Mamães, meninas, meninos, alerta geral anti-aborto. Não pelas questões legais e não pelas questões de blá blá blá, mas pelas consequências que um dia elas podem trazer para o sistema de vocês. Então, juízo, consciência, que são coisas muito importantes sempre, não só no final do ano, mas sempre, com certeza. Muito interessante o nosso assunto, Claudinha. Obrigada pelos esclarecimentos de hoje. Eu tenho certeza que depois disso as pessoas vão ver essa questão com outro olhar. Obrigada. Meu cacique